Pessoal, eu já li a grande maioria desses livros de educação financeira mais populares. Alguns deles estão até aqui. E eu vou mostrar para vocês, ó. Eles caíram, tem alguns aí que estão fora do lugar, tá uma zona, mas já estamos organizando isso, já estou providenciando uma outra estante. Mas hoje eu vim falar para vocês, desse livro aqui, ó, que é o do Philip Fisher. Ações comuns, lucros extraordinários. Cara, esse livro me surpreendeu. E eu vou te mostrar aqui agora no modelo diferente de análise, para não ficar tão chato, o que eu achei desse livro, e dependendo, você não vai precisar nem ler ele, embora eu vou indicar a leitura. Eu acho que vendo esse vídeo você vai poder ver realmente qual que é o nível de prioridade que você precisa colocar esse livrinho na sua lista de leitura aí. Então vem comigo aqui que nós vamos reagir a esse livrinho. É o livro do Philip Fisher, e a gente vai fazer aqui um react, vamos reagir aqui às anotações. Eu acabei de ler esse livro, e eu acho que essa é a maneira mais interessante de a gente fazer, para ver se vai valer a pena no fim das contas, ou não, você ler esse livro, e de alguma forma eu já vou tentar passar algum conhecimento que está aqui para vocês, que já pode até te poupar até da leitura, embora eu vou sempre recomendar que você faça. Esse é um livro que pode poupar aí a leitura. Se você estiver atento nesse vídeo, você pode absorver bastante coisa, que vai ser praticamente como se você tivesse lido. Vamos tentar fazer aqui de um jeito bem interativo. Então eu peguei ele aqui, e Philip Fisher é um dos maiores investidores, mas a gente não pode cometer o erro aqui. A gente não pode cometer o erro aqui de anacronismo, esse erro de julgar um livro aqui que foi escrito em um outro momento com as situações que a gente tem hoje, né? Esse é um camarada que nasceu em 1907. Philip Fisher nasceu em 1907. Então, ele escreveu aí o auge dele por volta de 1930, 1940, ele estava ali no seu auge. Então, são construções de pensamento daquela época, não construções de pensamento da 2024, né? Então, a gente tem que saber fazer essa avaliação quando a gente vai ler um livro tão antigo. Na verdade, este livrinho aqui, essa versão, é uma versão que tem 3 livros incluídos, né? Tem esse Ações Comuns, Lucros Extraordinários, que é o livro mais importante, que tem alguns comentários, inclusive, do filho dele. E tem mais 3 livrinhos aqui depois, que são também escritos por ele, mas que não tiveram tanto impacto, talvez, e sendo este Ações Comuns o mais famoso deles, né? Então vamos lá, para fazer nossa análise aqui. A partir de agora, a gente começa a pegar aqui que eu grifei, que eu marquei para vocês, e eu espero e eu acho que vai ser muito proveitoso para fazer aqui a nossa análise. Começando já com polêmica, ele já começa falando assim: este livro é dedicado a todos os investidores, grandes ou pequenos, que não aderem à filosofia contida nas afirmações. Já decidiu o que fazer, não me confunda com fatos novos. Bom, ele fala que não adere a essa afirmação. Gente, se a gente ficasse o tempo inteiro aderindo a fatos novos, eu acho que o caminho é muito complicado para o investidor, porque tem um tanto de ruído. O pior jeito de você começar o investimento, eu entendo, para você tomar sua decisão de investimento ali, é ficar todo mês procurando notícia daquela empresa que você está buscando. Aquela velha história que a gente já está cansado de ouvir aqui, que é focar nos fundamentos. E se a gente ficar sempre buscando fatos novos, a gente acaba por gerar ruído na nossa análise. Ela vai ficar uma análise comprometida com aquele momento que a gente sabe que o mercado é completamente irracional. Ele pode trazer alguma informação ali que vai trazer uma grande discrepância do preço e o valor, e você vai acabar por deixar de fazer ou fazer alguma coisa errada, né? Deixar de fazer uma boa compra ou fazer uma compra errada. Então, ele já começa com polêmica, mas a gente vai avançando aqui e a gente vai entender que vai ser melhor. Este livro ensina que se você comprar as ações certas, será menos importante decidir o que vender. Ok, concordo. Então, é mais importante comprar do que realmente buscar vender ações. Ele vai falar aqui em um momento sobre... É bem interessante essa citação que ele coloca, que ele fala aqui sobre depressão. Isso significa que quando um período de depressão efetivamente ocorre, ele tende a ser mais breve do que as depressões do passado. Isso é bem interessante que ele coloca aqui, isso é realmente verdade, né? As pessoas tomam ali seus sustos, né, com as grandes depressões, com as crises, mas a tendência é que a próxima seja mais branda, porque meio que fica... as pessoas, por mais que achem que naquele momento o mundo vai acabar, essa sensação passa mais rápido, porque elas já sentiram que o mundo ia acabar antes. Então, até porque também os estados estão cada vez mais protegidos, vamos dizer assim, mais preparados para lidar ou não com essas crises.
ele nos dá uma forte indicação de que essas empresas não precisam ser necessariamente novas e pequenas, em vez disso, sem levar em conta o porte. O que realmente importa é uma administração com determinação para atingir o crescimento significativo adicional e habilidade para colocar suas estratégias em práticas. Então ele abre mão aqui, né, de pensar em uma empresa muito grande e robusta, mas que o que mais importa, isso de fato é verdade, é a administração da empresa. Uma boa administração, a gente sabe que isso tem muito valor mesmo. Bom, e aí ele fala também do método Scuttlebutt. Eu não sei se é exatamente essa a pronúncia, mas eu acredito que seja. E o método Scuttlebutt gente, vamos voltar aqui. Ele está lá em 1930, 1940, mais ou menos, e ele tinha um método que é muito válido para aquela época, que é ir atrás das informações no local, visitar as empresas, ele vai fazer o filtro dele, analisar ali em loco aquela empresa. Só que isso para a gente hoje, para a realidade que a gente vive hoje, isso não é verdade. Então aqui começa outra crítica a esse método dele, que é essa tentativa de tentar ir nos locais. Eu não acredito que essa vai ser a melhor abordagem para você, pessoa comum. Você vai fazer o filtro e com as boas informações que existem sim na internet. A gente tem do vídeo do YouTube a casa de análise séria que vai te fornecer informação. Você tem que fazer os devidos filtros, né? E é por isso que é importante que você saiba tomar suas decisões financeiras e ter responsabilidade nas suas decisões financeiras, porque você não vai conseguir em loco fazer as visitas. Se você conseguisse, ia ser excelente. Mas você imagina que você tem de 10 a 12 empresas na sua carteira de ação, como que você vai visitar todas essas empresas em loco? Então não tem como fazer esse método Scuttlebutt. E ele vai descrevendo como que seria essas visitas, o que você vai verificar nessas visitas, e a gente avança aqui. E ele vai colocando aqui, são 15 questões que ele vai colocando, e aqui ele coloca quão boa é a autoanálise de custo da empresa e seu controle contábil. E ele vem aqui questionar, né, se a administração não tiver um conhecimento preciso do custo real de cada produto com relação aos demais, ela estará numa posição de extrema deficiência. Então ela tem que saber qual que é o custo disso. Bom, ele vai falar mais para frente aqui sobre a vantagem competitiva de produto. E ele aborda aqui mais para frente, na verdade, quando grandes empresas dependem basicamente da proteção do uso de patentes para a manutenção da margem de lucro, isso é considerado um sinal de fragilidade no campo dos investimentos do que propriamente força. As patentes não são eternas. Quando sua proteção jurídica deixa de existir, o lucro da empresa pode ser comprometido. Se a barreira de entrada de um mercado, a gente vai analisar a empresa, a barreira de entrada de um mercado é uma burocracia, é uma imposição jurídica, se essa burocracia, esse momento, talvez ali político, deixa de existir, pode ser que deixe de existir também a vantagem competitiva da empresa. Então, eu, particularmente, eu não invisto em empresa com produto ruim. O que vai garantir a perenidade da empresa, gente, é qualidade, seja de administração ou de produto. E eu estou com essa caneta BIC aqui agora na mão, não é à toa. Esses dias eu estava refletindo, será que é possível comprar ações de BIC? E eu vejo aqui que a BIC é uma empresa que é listada assim, só que ela é listada lá fora, lá na Europa, no mercado europeu, se não me engano, na França, que tem uma controladora. E, gente, você imagina, isso aqui é um sinônimo de qualidade, para mim, de baixo custo. O know-how que a BIC tem, né, ou seja, a capacidade de fazer uma canetinha dessa aqui, é incrível e é reconhecidamente um excelente produto. E aí é por isso que é líder de mercado e vai permanecer sendo, ela não vai ser substituída, porque as pessoas vão parar de usar caneta, né, pode até diminuir, mas não vão parar. E eu espero que a chuva não esteja atrapalhando nesse momento. Está um clima excelente aqui nessa manhã, mas uma chuvinha agora deu uma engrossada, mas aí eu fui pesquisar se tinha de fato, olha, o produto é bom, os fundamentos da empresa são bons. Vou deixar aqui para vocês mais informações dessa empresa que eu estou falando, que é a controladora da BIC, e realmente você vê que os números também são bons, tá? Então tá aqui, um diferencial muito importante. E ele traz aqui mais para frente um exemplo das empresas que têm um diferencial competitivo por ter custo baixo de produção e manter a qualidade no produto. É o grande exemplo que eu vejo hoje da Vale no Brasil. Ela é que produz minério de ferro com menor custo. Então, a gente tem um diferencial competitivo muito grande e muita resistência à oscilação de preço. Principalmente no caso dela, que é uma empresa de commodity, quando existe a oscilação de preço, ela fica tranquila, porque ela consegue vender o minério muito mais barato do que as concorrentes dela, inclusive concorrentes no Brasil. Então, ele também aborda isso aqui. E depois ele vem aqui falando sobre crenças, né? Uma das mais divulgadas e menos precisas ideias é o conceito popular sobre quais atitudes são necessárias para que alguém se torne um vencedor.
no campo dos investimentos. Eu concordo demais com isso aqui que ele vai falar, presta atenção. Se uma pesquisa de opinião pública fosse realizada sobre esse assunto, suponho que o senso comum retrataria um especialista dessa área como um indivíduo introvertido, erudito e com uma mentalidade direcionada especificamente para a contabilidade. Bom, pode fazer sua reflexão, você vai ver que o seu conceito de especialista de investimentos, ele normalmente está muito atrelado a isso aqui. E, na verdade, é bem diferente disso, porque esse grande especialista, na verdade, ele pode ser alguém só, uma ferramenta de uma grande corporação, de um grande banco, para te induzir a tomar as decisões do interesse dele. E aí vem as pessoas um pouco, talvez, descaracterizadas daquilo que se espera do especialista de investimentos, e talvez as pessoas não dão devida atenção. Então, observa melhor, né, quais são, existe, vamos pensar, se existe conflito de interesses, né, desse tipo de perfil aqui, principalmente esse que eu citei aqui, daquele que realmente é o seu interesse para você se tornar um verdadeiro investidor e conseguir usar o dinheiro aí, né, a educação financeira a seu favor. E aí vem uma das coisas que a gente mais diverge de opinião. Ele fala aqui sobre o pagamento de dividendos. E, gente, eu acredito que é o jeito mais tranquilo ou mais certo da gente ter uma pessoa comum alcançar algum resultado financeiro. Bom, ele critica aqui que ele fala aqui, portanto, pequeno investidor, a questão corrente no retorno em dividendos, em geral, acaba sendo uma escolha entre centenas de dólares ao ano, a partir do momento que o investimento é realizado, ou a oportunidade de obter um rendimento muitas vezes acima dessa quantidade de dinheiro num período de um ano ou numa data posterior. Ou seja, ele está falando que o cara abre mão de ter uma multiplicação de patrimônio ali do valor da ação para receber ali muito menos em investimento. Eu não concordo com isso. Tá? Eu acho que é muito mais arriscado pelas inconsistências que o mercado apresenta de preço, pelas variações aí. Ele realmente, às vezes, ele pode não refletir uma realidade e vai ser difícil de fazer essa análise. Eu acredito que o melhor jeito de se investir, e eu não falo isso da minha cabeça, é sim buscando ações que pagam dividendos e com uma constância para gerar sim uma carteira previdenciária. Eu acredito que esse é o melhor caminho do iniciante ao mais avançado aí nos investimentos. É o caminho mais fácil. Não estou dizendo que é o melhor. Eu acredito que é o melhor. Para mim era o melhor. Mas eu tenho certeza que é o mais fácil. As pessoas vão buscar outros caminhos, mas eu acredito que este é o caminho que vai levar com mais tranquilidade ao objetivo, tá ok? E ele fala aqui agora da comparação das ações do mercado que possibilitam um rendimento elevado através de dividendos com aquelas que têm rentabilidade, com aquelas pequenas empresas que vão multiplicar o patrimônio. Ou seja, ele está fazendo uma comparação entre as small caps e as empresas que tem aí uma propensão a pagar dividendos, são essas mais consolidadas, vamos dizer assim, né? Bom, eu acho que ele tem que considerar aqui também que algumas dessas empresas que em tese vão multiplicar, considerando a quantidade de risco que ele vai tomar, elas podem acabar deixando de existir, né? E, além disso, a gente tem o histórico aqui, pelo menos no Brasil, que a nossa análise precisa ser no Brasil, aqui, que a gente tem o DIVO 11, né, que é um ETF que replica índices aí das ações pagadoras de dividendos. Ele vai vencer em médio, longo e curto prazo o Small 11, que é o índice que replica as Small Caps aí. Então é um pouco perigoso afirmar isso, especialmente no mercado brasileiro, mas a gente discorda aqui da filosofia dele, que é de aquela filosofia que o dinheiro é mais bem investido se ele fica retido à companhia, e a companhia tem uma capacidade de investimento superior à nossa, e eu já vou pelo viés de que sim, é muito importante que exista um dividend yield, que seja repassado ao acionista esse valor, tá? Bom, e que ele faz uma abordagem, né, das pessoas cortarem as roseiras, né, que eu acho que é mais ou menos isso. A pessoa vê lá, ela planta lá as plantas e ela vai, ao invés de cultivar as que crescem mais, ela vai lá e poda as que crescem mais, né? Eu acho que essa analogia é muito boa para a gente pensar em ações. A pessoa comprou lá 2 ações, aí uma valorizou muito, aí ela vai lá e quer realizar o lucro. E acaba que ela vai querendo fazer preço médio nessa outra aqui que não valorizou tanto. E ela acaba que fica comprando. Esse é o risco até de fazer balanceamento errado, né? Você vai acabar fazendo preço médio. Na verdade, tem até uma brincadeira de preço médio, né? Você fica fazendo preço médio aqui numa ação ruim
e deixa de comprar aquela que depois que ela já despontou, já mostrou potencial, a tendência dela é continuar crescendo e você acaba fazendo a escolha errada. Ele aborda aqui muito bem. Não dessa maneira, mas aqui no comentário a gente consegue trazer mais para a nossa realidade, tá? A turbulência dos dividendos, né? Mais uma vez ele começa a querer criticar aqui os dividendos. Aí ele fala de novo, né? Ele defende aqui que dessa forma ele normalmente corre menos risco ao permitir que essa boa gestão proceda aos investimentos adicionais desses lucros excedentes retidos no seu lugar, em vez de assumir riscos diante de erros na busca de investimentos novos, igualmente atraentes por conta própria, né? Aquilo que a gente já falou antes sobre a gente querer buscar um investimento por nós mesmos e ele entender que é muito melhor que esse dinheiro fique na mão do gestor, porque ele vai tomar decisões melhores de investimento. Aqui ele fala, ó, se o investidor decide comprar ações específicas, ou seja, você já tomou sua decisão de investimento, você sabe o que você precisa comprar com base nos fundamentos daquela empresa. O temor de uma guerra se instala, passando a derrubar os preços, ele deve ignorar a psicologia do medo momentânea e definitivamente começar a comprar. Ou seja, comprar ao som dos canhões e vender, a frase é essa, embora não concorde, é vender ao som dos violinos. Esse de vender é um pouco complicado, mas a frase é essa, né? Não concordo 100% com essa frase, mas que você deve comprar ou tentar comprar ao som dos canhões, isso é verdade. Mas a frase é muito fácil, difícil é na hora da crise você ter essa tranquilidade para poder tomar essa decisão, né? Aqui ele fala muito bem, olha só que legal que ele fala aqui, ó. O investidor deve tomar decisões sobre as questões nas quais ele deve utilizar seu tempo disponível e sobre os aspectos que ele deve ignorar, ou seja, aquilo que você deve focar, e ele já tem que ter claro, à medida que ele avança ali no investimento, né, aquilo que ele deve ignorar também, ou segundo Steve Jobs, foco, né, é aquilo, não quer dizer sobre aquilo que você deve se concentrar, mas principalmente sobre as coisas que você deve negar, as coisas que você deve tirar do seu espectro ali. E até tentando fazer um paralelo aqui com o Steve Jobs, né, foco é saber dizer não. Você tem que selecionar cuidadosamente, né, entre as várias opções que você tem. Na verdade, não é para aquilo que você vai dizer sim, mas saber falar não. Então, ele fala aqui sobre o que você tem que se apropriar e aquilo que você tem que ignorar. E depois de construir essa base fundamental, ou seja, seus princípios de investimento, aquilo que a gente trabalha lá na escola de valor, para suas decisões, ele terá despendido tanto tempo em cada situação específica que, de qualquer modo, tomará sua primeira decisão vital rapidamente. Ele nem perceberá que isso aconteceu. Então, fica meio que é uma coisa natural. Você não sabe por quê. Mas aquilo ali de pronto já soa mal ou soa bem. E aí você já sabe mais ou menos qual decisão você tem que tomar. Isso você vai com seus princípios de investimento bem consolidados, fica fácil de responder algumas perguntas. As pessoas às vezes te vêm com alguma ação, alguma questão, ela chega para você te oferecendo, você já sabe, pô, isso aí ou não está no meu rol de competências, não está no meu círculo de competências, ou eu realmente acho que isso aí não é bom. Eu acho que para mim estratégia de investimentos hoje não me agrada e foco é saber dizer não. Tem uma série de oportunidades que vão vir e a gente tem que saber selecionar, né? Bem interessante essa abordagem dele, saber falar isso. Bom, pessoal, aqui encerra o livro e ele vai para a parte 2, né, que chama, é um outro livro que chama Investidores Conservadores Dormem Tranquilos. Ele vem aqui com algumas dicas, ele fala de preço também, preço mínimo de produção do produto, vamos dizer assim. Nessa parte também ele fala também de uma gestão mais humana, né, do reconhecimento do trabalhador se sentir parte, né, de saber. Isso também é importante na análise da empresa, tá? Essa parte da gestão também alguns investidores gostam de levar em consideração qual que é a nota daqueles, por exemplo, aquele Glassdoor, que são notas de satisfação dos funcionários daquela empresa. Tem gente que gosta muito de usar isso. E eu acho que é sim um bom aspecto para a gente analisar. Quando a gente está buscando analisar uma empresa, só lembrar de saber focar naquilo que você acredita que é mais importante ou menos. Se tentar analisar tudo também, provavelmente você não vai conseguir, né? Que, mais uma vez, ele fala, né, sobre... Por outro lado, vale observar que aqueles que vendem essas ações para esperar um momento mais adequado para voltar a adquiri-las raramente atingem seu objetivo. É difícil fazer time de mercado, né, gente? Toda alteração de preço significativa de quaisquer ações individuais com relação ao mercado como um todo ocorre por causa de uma alteração das avaliações dessas
ações pela comunidade financeira. Ou seja, ali a percepção daquela empresa que muda e nem sempre é a empresa que mudou, tá? Isso é bem interessante, ele traz aqui. E aí vai encaminhando para o encerramento deste livrinho. E vem a parte 3, que é o terceiro livrinho, desenvolvendo uma filosofia de investimentos, que também vale a pena a gente fazer esse aqui breves comentários. Aí ele fala aqui, ó, nenhuma filosofia de investimentos, a menos que seja uma cópia de uma filosofia alheia, se desenvolve por completo de um dia para o outro. No meu caso, ela evoluiu dentro de um período considerável, em parte resultado do que pode ser chamado raciocínio lógico, parte de observação, êxito, fracasso terceiro, porém em grande parte em decorrência do doloroso processo de aprendizagem com meus próprios erros. Possivelmente a melhor maneira de tentar explicar minha abordagem sobre investimentos seria utilizar um roteiro histórico. Por essa razão, pretendo retornar ao meu início, tentando demonstrar a cada passo como tal filosofia de investimento se desenvolveu. E aí ele vem explicando tudo que ele fez. Gente, é exatamente isso aqui. É um processo que ele envolve erro, ele é um processo que envolve aprendizado, raciocínio e, principalmente, eu acho que se você tiver um ponto de partida, facilita bastante o seu processo de construção. Porque você provavelmente vai errar. Se você começar muito fora da direção, você vai acabar tomando decisões equivocadas. E se você tiver uma linha de raciocínio para você seguir, não que você vá copiar a linha de raciocínio. Eu acho que é um caminho muito interessante para quem está começando aí na jornada de investimentos. E é exatamente isso que eu tenho lá na Escola de Valor. A gente tem a gente tem todo um histórico lá de acertos e erros, e dentro disso eu criei uma estratégia de investimentos que eu acredito que é muito segura e muito tranquila para que qualquer pessoa possa executar. E é claro que à medida que você for avançando nos seus conhecimentos, você vai aprimorar essas técnicas que a gente tem lá, tá? Então fica o convite para você conhecer a Escola de Valor, a sua escola de investimentos aí, que com certeza vai fazer você avançar aí nos seus investimentos, tá? E aqui ele termina sobre ele termina aqui falando sobre a ineficiência do mercado. Ele faz a pergunta: o mercado é eficiente? Ele fala aqui das grandes ineficiências que ocorrem no mercado. Eu também sigo por essa linha. Eu acho que foi proveitosa a reflexão, a leitura em cima desse livro. Bom, o veredito. Já tem um veredito. O meu veredito é um livro interessante. Não acho que deve ser um livro para você ler inicialmente como um primeiro livro de educação financeira. Eu acho que tem muitas boas opções para você ler. Na parte de mentalidade primeiro e depois na parte aqui realmente de análise de ativos, de análise de ações, tem também outros livros interessantes que você possa ler. Mas não descarta a leitura ali. Acho que foi proveitoso para mim. E quem sabe possa ser para você também. Se você prestou atenção nesse vídeo, eu tenho certeza também que você já vai ter absorvido aqui com um filtro, né? Trazendo um pouco para a realidade atual, trazendo um pouco para a realidade do Brasil, que é o mais complexo quando você lê esses livrinhos aqui de autores internacionais, por mais renomados que eles sejam, trazer para a realidade do Brasil é muito importante. Considere se inscrever nesse canal. Se você chegou até aqui, considere também deixar um like, porque para fortalecer esse processo aí que está sendo bem desafiador, tá bom? Eu agradeço a todos. Tchau, tchau. Fique com Deus. Até a próxima.